Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Roteirando. Meu nome é Guilherme, eu sou roteirista e consultor de roteiro e um dos fundadores aqui do Roteirando. Queria convidar você para assistir, escutar, ver essa entrevista que eu fiz com o André Brant recentemente. Queria pedir desculpa que o áudio não tá muito legal, a gente ainda estava entendendo como fazer essa gravação, mas a gente fala vários assuntos sobre roteiro, sobre sala, sobre como escrever, sobre criatividade, sobre como entrar no mercado. Então é isso, espero que você curta. Estamos aqui no primeiríssimo episódio desse podcast do Roteirando, que nem tem nome ainda, a gente vai decidir o nome na pós, conserta na pós. Achei que a gente ia resolver durante o episódio, o nome. Eu acho que essa é uma excelente missão. Eu acho que a gente pode ter 1 hora para decidir o futuro desse podcast, /vídeo, /show de entrevistas. Na verdade, o episódio é para isso, é só para achar um nome pro... Exatamente. Eu não tenho dinheiro para te contratar como roteirista para me ajudar a pensar o nome do programa, então eu fingi que é uma entrevista e, na verdade, eu estou terceirizando o trabalho. Passo muito por isso, mas depois a gente fala. Bom, é isso. Para quem está chegando aí, meu nome é Guilherme Ruiz, eu sou roteirista, e hoje eu converso aqui com o André Brant, que é um titã dos roteiros brasileiros, talvez um deus da comédia nacional, um dos nomes mais relevantes de todos os tempos da dramaturgia brasileira, e também é roteirista. Caramba. É roteirista de ficção, roteirista de não ficção, televisão, IGTV, ouvi boatos que tem alguma produção do IGTV, onde tem audiovisual e podcast, né? Não precisa nem ter o visual, pode ser só o áudio. É para você ver que não quer dizer que quem faz muito faz bem também. Você está em todos os lugares, mas isso não quer dizer também que é um padrão de excelência aí. É isso, né? Qualidade não significa... Quantidade não quer dizer nada, né? Isso. Mas é um bom indicativo. Bom, André, muito obrigado por ter topado essa conversa. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast sem nome, né? O nome provisório. Mas vai ter ainda. Vai ter. A gente vai acabar com essa missão. Então, cara, para quem não te conhece, eu queria te pedir assim... Um passadão. Quem é André Brant na fila do pão? O que você fez? O que você tem trabalhado? Você tem trabalhado uma porrada de coisa. Mas, assim, não precisa entrar necessariamente a fundo, mas só para quem chegou aí e nunca ouviu sua voz, né? Os poucos brasileiros que nunca ouviram a voz de André Brant. 98%. Mas conta um pouquinho aí de quem você é, o que tá pegando aí. Cara, eu sou roteirista desde 2009, eu não me formei como roteirista, eu não fiz um curso, eu simplesmente me tornei roteirista, eu queria ser jornalista esportivo, fiz jornalismo para isso, e aí eu descobri que eu era só um ex-futuro atleta frustrado, que não teve condição de ser profissional, e eu achava que jornalismo esportivo era o que ia me deixar próximo do esporte, que é uma parada que eu gosto muito. Só que aí por um acaso da vida, eu fui parar numa entrevista de emprego na produtora que fazia o CQC, que é a Quatro Cabeças, que é uma produtora argentina que veio para o Brasil com o CQC, inclusive. E aí era um programa jornalístico e tal, então eu fui meio que sem pretensão nenhuma ainda de ser roteirista. E aí eu tive meu primeiro contato com audiovisual, assim. Era um programa de não ficção, era um programa que se passava num hospital, um reality dentro de um hospital público. Não era a produtora do CQC, mas a gente tinha nada a ver com o CQC, era um outro projeto. Isso, o CQC tinha 6 meses no Brasil e eles já estavam tuchando na Band outros projetos. Esse daí era um projeto argentino deles também, chamava E24 e eu era logger, né? Que logger, para quem não sabe, é um termo técnico para pessoa que se fode vendo todo o material bruto para fazer uma seleção para o editor. E aí foi o meu primeiro contato assim, com o audiovisual. E aí eu acho para mim isso era muito genial. Entrou na profissão mais interessante do audiovisual, a mais reconhecida e bem paga de todas, né? E que é a porta de entrada de muita gente aí, porque é meio que um primeiro emprego no audiovisual, assim, é meio que eles não têm não tiveram muito critério para me escolher, assim, eu tive sorte de estar naquele dia, bem que isso, assim, você está estudando, fazendo faculdade de jornalismo, rádio e TV, ou qualquer coisa relacionada a artes, a galera te bota lá e aí você vai crescendo por mérito próprio, né, e aí essa produtora meio que me abriu os argentinos, eu sou muito fã deles, assim,
sempre fui, do jeito deles de contar história. O humor argentino é uma coisa que eu gosto muito, tem um pouco disso, assim, nesse convívio que eu tive com os caras. E aí lá dentro eu comecei a rodar, então eu fiz a Liga, que era um programa também jornalístico, a gente ganhou a PCA, melhor programa jornalístico, e aí o roteirista da Liga teve que sair com um projeto, eu tive que tapar buraco. Aí quando eu tapei o buraco, meio que eu me achei, assim, fui tapar o buraco, me achei, e me acharam também, falaram assim, pô, vai ficar. E aí eu acabei virando, e aí da Liga eu fui pro CQC, aí do CQC eu fui pra Globo, trabalhei com a Adnet, depois trabalhei na Record com o Porchat, e aí eu fui meio que me achando na comédia, assim, então eu fui entrando em projetos de comédia e fui fazendo grandes parcerias aí com muitos comediantes que eu era fã e que hoje são amigos, né? Massa. Isso é uma história que eu escuto bastante, assim, né, que geralmente muita gente que entra no meio, não só no audiovisual, né, mas no meio artístico, se acaba colando junto na panela ali, meio não necessariamente fazendo o que você quer fazer, mas a minha percepção é que muito desse contato, nessas oportunidades, acabam porque você fica, pro bem e pro mal, né, porque você fica amigo das pessoas, porque você acaba conhecendo, você acaba se aproximando, né, e parece que foi exatamente o seu caso, né, você não tava nem pleiteando para ser roteirista, né, você tinha meio que chegado ali meio sem querer, tá? Pois é, não, isso é muito, essa panelinha existe mesmo, isso aqui é um fato. E porque o roteirista, pelo menos na televisão, que é a minha maior experiência, assim, você acaba ficando muito próximo desses apresentadores, desses comediantes, no meu caso, porque são programas diários, programas que, tipo, é o tempo todo e tal, e você tem que achar a cabeça do apresentador, você tem que entender o que ele gosta, o que ele faz, você troca ideia, você se liga, então você começa a ficar meio brother mesmo, assim, meio que voluntariamente. Não quer dizer que todos os casos acontece isso, às vezes você não bate com pessoa que você nunca mais vai querer trabalhar, do mesmo jeito que a pessoa também não vai querer trabalhar mais com você, mas as parcerias que você vai montando, assim, elas vão te levando para outros lugares, né? Sim. O CQC, por exemplo, todo mundo que saiu do CQC conquistou um espacinho em algum lugar. Então, vira e mexe, sempre que tem algum projeto de um deles, de algum canto, eles acabam chamando aqueles que eram mais próximos deles lá no CQC. Então, o Mal Meirelles, que era minha dupla no CQC, sempre que tem projeto dele, eu tô de algum jeito, sabe? Então, meio que você vai criando... Você escreveu, o Barra está escrevendo agora, é o talk show dele. Ele é uma ideia dele, um talk show para a Rede TV, que eu ajudei ele a desenvolver junto com a minha produtora, né, que é a Farra, que a gente tem alguns roteiristas, inclusive o Gui Sintra, que é o meu parceiro, meu sócio aí de ideias e de produtora. E aí a gente meio que trouxe para casa e falou, vamos fazer acontecer. Então, é um programa que está no ar toda segunda na Rede TV e que, se eu não tivesse tido aquele contato com o Maurício lá em 2012, aquela parceria, a gente nunca mais teria se falado e morreu. Então, você falou isso da tampa, ela sempre está aberta e é real. Eu já almejei estar em algumas panelinhas, consegui entrar e lá dentro percebi que não era o lugar que eu devia estar. Então, tem isso, assim, você almeja fazer parte de um grupo, de estar numa emissora, de estar num lugar e que às vezes bate muito com você, assim, é só você estando lá para saber. Então, o nosso meio tem muito essa coisa de você estar girando sempre em vários lugares, né? Tipo, eu que começou podcast, eu comecei a escrever podcast, aprender como é que se escreve podcast. Sim. Então, eu sempre tive essa parada de... Chegou um negocinho novo, TikTok, vamos fazer um bagulho pro TikTok, gente. Eu vou, entendeu? O que tiver de novidade aí, eu tô tentando criar algum projeto para inserir. Então, você acaba circulando bastante, assim, no nosso meio, né? Por mais que pareça que tenha muita gente, são sempre os mesmos, assim, querendo ou não, que decidem, são os mesmos. Tem 7 pessoas ali que tomam as decisões e a gente vai correndo atrás dessa galera. É isso. Massa. Mas, cara, isso me já põe num gancho uma pergunta que eu queria fazer, que é, cara, você escreveu, né, você falou, aparece o TikTok, vamos escrever para TikTok, apareceu para, né, sei lá, o GTV agora tá fazendo um negócio, tá podcast. Queria te perguntar, assim, você começou na televisão, como que é, se você pudesse contar um pouquinho, assim, como que é o processo de um roteiro de televisão, né? Porque às vezes parece tão espontâneo, parece que o comediante, né, geralmente é uma pessoa, sei lá, a Mia Mello, né, ou, sei lá, o Porchat, parece que o cara acordou e resolveu fazer piada e as coisas funcionaram, né, mas na verdade tem uma puta equipe por trás, um monte de pensamento, mas ao mesmo tempo não é aquela sala de roteiro tradicional americana que você senta lá e pensa um episódio, vai pra casa e escreve, né, então queria muito entender, assim, qual que é a dinâmica de roteirista de um programa de televisão. Você participou mais de talk show que fala? Qual que é o jeito certo de falar?
Talk show. Acho que a maioria dos últimos, pelo menos, acabou indo, porque o talk show virou uma nova modalidade aí e todo mundo foi nessa onda, né? Então, como eu falei, eu vou junto. E aí eu fui entendendo, fui assistindo os gringos, e aí virou um formato agora que todo mundo quer ter seu talk show. Virou um negócio, 40 anos depois dos americanos, a gente descobriu o talk show. E isso tem muito a ver com esse processo. Com esse processo que você falou, porque a gente ainda está preso no modelo anos 90 de fazer TV, que acho que nos Estados Unidos também era meio um pouco parecido, que era meio que esse caos e muito menos profissional do que lá. Então, acho que até hoje a gente respira um pouco esses anos 90 da TV aí, que é uma loucura, do tipo programa diário, programa ao vivo, programa de grade, pressão por audiência, é uma loucura. Então, o processo criativo não tem esse vamos sentar agora e vamos ter ideias, vamos jogar pensar, aqui ideias. Não, refletir, estudar. Você tem o tempo só de acertar, o tempo de errar, e aí se você errar, vai errar ao vivo. Vai consertar ao vivo, assim. Então, meio que você vai pegando uma coisa que eu peguei muito disso, assim, que é tipo, resolver problema rápido. Você não tem muito tempo para resolver as coisas, assim, que é um tempo na ficção, séries e tudo, são meses, anos, às vezes, para um negócio sair do papel. Na TV, agora chega a mensagem aqui que subiu um convidado, daqui 2 horas tem que mandar a pauta, o game, a brincadeira, como vai ser, enfim, é meio que caótico. A televisão é meio que é uma fabriquinha, entendeu? Tipo, todo dia vai ter que fazer aquilo ali e vambora. Massa. Então conta um pouco como é que é essa fabriquinha, né? Isso, né? Beleza, vai fazer o programa da, sei lá, né? A minha agora tem um novo, enfim, mesmo o Maurício. Tá bom, vamos ter um programa, ele vai para o ar. Qual que é? Você vai se reunir com uma sala de roteiristas, você vai pensar os quadros, vocês vão pensar... Como é que é exatamente a dinâmica, assim, no dia a dia? Acordou, tem que trabalhar no programa. O que vai ser? Eu vou usar como parâmetro aí o programa da MIA, que é o programa que está no Disney Plus nosso, que é um talk show de ciência e tecnologia, que foi um dos últimos aí que eu fui chefe de roteiro, então eu consegui meio que montar um esquema, que eu acho que é o esquema que funcionou, mas... E a gente teve muito tempo para fazer, assim, então foi bem legal por isso, assim. Geralmente os projetos eles já chegam vendidos, né? Isso é uma máxima também. Dificilmente um roteirista emplacou esse projeto, sempre um produtor associado, é um cara do próprio canal que teve essa ideia e jogou para uma produtora, e aí essa produtora vai precisar de alguém para desenvolver isso. Então, aí você é chamado para entender o brief, para ver se você está afim, se você tem o match com aquele apresentador, com aquele programa e tal, e aí você monta geralmente uma equipe dividida entre pesquisadores e roteiristas. Isso aí, nos programas de talk show, como tem pesquisa de convidado, sempre tem pesquisadores, assim. Então, o programa do Porchat, por exemplo, que a gente tinha 0 tempo, que era um programa diário, gravava 3 vezes por semana e estava todo dia à noite no ar. Você gravava à tarde, de noite estava no ar. Não tinha muito tempo, assim, sabe? Sinistro. Então era meio que isso, putz, caiu a Geise Arruda e entrou agora o Zezé de Camargo. Tipo, muda tudo, galera, joga fora Zezé de Camargo. Então, o modelo de talk show é sempre pesquisadores que vão fazer pré-entrevista, que é uma coisa muito legal também isso do roteiro, que é aquilo, caramba, aquela resposta que o cara deu, aquela pergunta e tal. A gente já fez uma entrevista por telefone com o famoso. Então, fechou o Zezé de Camargo. A produtora passa o telefone do Zezé de Camargo e a pesquisadora, o pesquisador vai ligar e vai fazer uma entrevista para tirar aspas boas e coisas, para depois a gente escrever a entrevista para tirar essas aspas na entrevista, entendeu? Então é meio uma trapaça no sentido que vocês fazem as perguntas já sabendo as respostas, né? Esse é o jogo. Você a conversa é orgânica, mas ao mesmo tempo ela é pautada, né? Isso. O Jô fazia muito aquela coisa, e essa história aí que você caiu, não sei o quê, tipo, aí já tá na cara que ele sabia. Mas a gente tinha alguns mecanismos que era tipo, às vezes você liga pro cara, aí às vezes eu ligava também, às vezes na pressa, a pesquisadora tá fazendo outra coisa, você acaba ligando, e aí você escreve 5 perguntas, que você acha que são perguntas chaves para deixar o cara falar, e aí você vai pegando o gancho das respostas dele ali, para depois você botar na pauta essas perguntas. Então você chega depois e fala assim, putz, Porchat, cara viciado em videogame. Eu tava falando com ele e ele tava jogando FIFA, sei lá, inventa um negócio. Aí fala, caralho, vamos fazer 3 perguntas de videogame, porque o cara gosta de videogame e nunca falou em lugar nenhum.
Sim. Então tem essa trapaceada que você falou, mas é tudo para na hora funcionar, né? Porque Sim, é uma trapaça é espontâneo boa, né? de qualquer jeito, porque ele não contou pro Porchat aquilo. Ele contou para uma pesquisadora. Na hora que a câmera tá ligada, ele vai contar do jeito dele, de outro jeito. Às vezes acontece também do cara contar uma puta história na pré e chega na hora da entrevista, ele não lembra ou ele não fala e ele tem que ficar cutucando. Isso é clássico. Sim, não, mas não imagino. teve uma coisa parecida? Não, um perrengue envolvendo fã, nunca aconteceu nada. Perfeito. Não, tudo perfeito. Não. E aí você com uma puta história, aí você fica com, parece que você que é mentiroso depois. Você fala, você inventou isso? Não. Então tem muito essa dinâmica, assim, na redação de talk show, assim, então, geralmente tem mais gente no programa diário, éramos 8. Sim. Então a gente tinha um redator final, que era o Danilo, e a gente dividia a equipe ali como tinha gravação, ficava uma pessoa entre eu e a Fabiola, que era uma outra roteirista, cuidando da sala enquanto ele estava em gravação, administrando ali o dia a dia, as entregas dos próximos episódios, e 2 pesquisadoras, que eram as pessoas que estavam no telefone o tempo todo, internet, e buscando arquivo, buscando coisa das pessoas para ajudar a gente na entrevista. Então, era um trabalho muito conjunto, assim, e muitas vezes parou a sala, temos uma emergência, vamos resolver todo mundo junto, sabe? Muito isso. O programa da MA, ele era gravado com uma janela muito grande, assim, de exibição. Então, a gente teve tempo tinha pesquisadora também, tinha 2 pesquisadoras, 2 roteiristas e eu coordenando os 4. Então, a gente teve tempo, e então a gente teve vamos fazer uma bíblia do programa. A bíblia vamos desenvolver tudo do programa, como ele começa, termina, quadros, tudo. Então, sei lá, a gente gasta um mês só pensando em quadros. Então, vamos pensar 40 quadros e fazer um banco de quadros, que aí, quando tiver que montar os episódios, a gente faz um Tetris ali e vai botando o post-it clássico. Isso era por conta de ser no streaming, né? Isso era por conta de ser um processo de produção e de exibição diferente do que uma televisão que você vai estar todo dia no ar, né? Na televisão a gente tem muito pouco tempo de pré-produção, assim, porque é muito do tipo contratado, daqui um mês você tá no ar. Não tem muito tempo, assim, vamos agora pensar. Não, você pega o carro andando, trocar o pneu com o carro andando, e vai embora e vai entendendo no processo. Então, aí, por exemplo, o CQC, a gente gravava matérias, era um programa mais com matérias, a parte ao vivo e as matérias. Então, a gente tinha as matérias que exibia no dia, então a gente já tinha um controle do que ia ter. Então, cada programa tem a sua dinâmica, assim. E o CQC, por exemplo, eram 2 roteiristas só. Que eles faziam a bancada e as matérias, quem cuidavam eram os próprios produtores, que eram produtores roteiristas, que iam para a externa para gravar e tal. Então, cada programa tem a sua dinâmica. Não eram necessariamente os apresentadores, não era necessariamente ali o Gentili ou o Luke, era um outro, ainda uma outra figura, né? Muitas vezes é engraçado isso, né? Quando você vai para uma ficção, você sabe que os atores a priori não escreveram aquilo, né? Mas quando você vai para não ficção, parece que tudo aquilo está saindo da cabeça do apresentador, da cabeça do Jô, do Porchat, da Mia, de quem quer que seja, né? E, na verdade, vocês são os heróis escondidos por trás das câmeras, né? Isso é muito legal, que quando eu trabalhava na Liga, eu estava começando nessa de roteirista. E aí você tem um pouco do ego ali, do tipo, caramba, eu estou escrevendo para um cara ser milionário e todo mundo achar ele gênio. Esse é o primeiro pensamento. Se você não pensar como profissional, às vezes você pensa assim, você fala assim, porra, eu escrevi o bagulho pro cara e agora o cara vai fechar uma publicidade, vai comprar um apartamento porque eu escrevi um negócio que o Brasil gostou. E aí depois você entende que a sua profissão é essa mesmo e que bom que você fez isso, porque quer dizer que você é um bom roteirista. Exato. E teve uma vez que o Rafinha Bastos falou alguma coisa no programa e repercutiu muito, assim, do tipo, a galera, caramba, isso que o Rafinha falou, não sei o que. Aí eu li isso e falei assim, eu sei que não foi ele que falou porque ele quis, eu sei que fui eu que escrevi, então tá tudo bem. Eu vou dormir tranquilo. Eu vou dormir tranquilo. O Brasil não precisa saber, mas eu sei que fui eu que escrevi. E ali no bar, ali na conversa do bar, você fala a verdade, e aí você tem ali pelo menos um certo crédito ali. Mas tem muito esse lance dessa espontaneidade que tem que parecer, porque, enfim, ainda mais com comediantes, que é tipo... Não pode parecer que a piada é decorada, nem nada, porque o humor ele tem que ser muito ali, né, no feeling. Então, óbvio que quando alguém fala uma coisa engraçada e vem um comentário ali, não foi a gente que escreveu.
as réplicas, tréplicas, só que a gente, no roteiro de talk show, a gente já tem uma premissa que é fazer perguntas que rendam uma réplica e uma tréplica. Então, tipo, a gente vai fazer essa pergunta aqui, porque o cara vai responder isso, e quando ele responder isso, a gente vai emendar essa pergunta de baixo, entendeu? Entendi. Às vezes, o apresentador caga 100% para a pauta, e de repente ele acha um caminho na entrevista, que ele achou ali um buraco, ele vai embora. E tá tudo bem também, né? Tipo, muitas coisas que a gente escreve, é um outro desapego também, que é tipo, não quer dizer que você escreveu, realmente ele vai ler ou vai fazer do jeito que tá lá. Às vezes o jeito que ele faz é muito melhor do que o jeito que você escreveu. Isso era uma coisa que eu tinha muito de escrever pro Adnet, que era tipo um negócio que eu falei assim, cara, eu não tenho capacidade de escrever pro Adnet, porque o Adnet é o cara mais genial do mundo. Tipo, como é que eu vou escrever um bagulho pra ele? Sim. E aí, às vezes, você quebrava a cabeça, parava a sala, mano, vamos pensar aqui e tal, não sei o que. Aí o cara chegava de regata, com o ukulele, e aí ele sentava na ponta da mesa e em meia hora resolvia o programa e ia embora pra praia. E aí você fala assim, mano, tá certo, por isso que ele vai pra praia, porque por isso que ele faz a público, né? E aí você fica nessa, porque você fala assim, cara, eu não tenho capacidade para escrever pra essa pessoa. E aí, no final das contas, a pessoa precisa de alguém que ajude ela a escrever ele também. Eu brinco muito com o Paulo Vieira, comediante, que agora tá na Globo e tal, que ele tinha um quadro no programa do Porchat, que era o Emergente como a Gente, que era um quadrinho de sketches dele, mostrando a família dele, como que uma família emergente ali, uma família de periferia lida com os dilemas e as coisas do cotidiano. E aí ele escrevia esse quadro, não era a gente que escrevia, era um quadro 100% autoral dele. Só que ele escrevia no bloco de notas. Ele não tem computador, ele não sabe escrever em computador, ele escrevia no celular, o quadro inteiro, tipo, do jeito que vinha na cabeça dele. Ele escrevia. Ele só editando. E daí pegava o bloco de notas e mandava pra gente. Tá aí, ó. Uma mensagem no zap, assim, tá. É tipo isso. Programa. E aí você fala, cara, como é que é tipo... E aí o roteirista vai fazer o quê? Vai pegar aquilo e vai transformar aquilo num audiovisual, do tipo, o que entra de imagem, o que entra de fala, como é que isso acontece, o que tem no fundo, o que tá escrito no negócio, então... E aí, falando dessa tradução um pouco, né? O roteiro de ficção, ele tem esse formato bem clássico, né? Lá com a letra certa. Rapidão, deixa eu só ver meu cachorro que ele tá aprontando. Opa. Voltei. Tudo certo aí, eu vi que você estava preocupado, dando uma olhada. Meu cachorro é completamente louco. Aí eu nunca sei se ele tá comendo uma pedra, se ele tá engolindo uma lagartixa. Mas eu tava latindo. Não, tá bom. Só. E não, você falou da escrita, né, de pegar esse bloco de notas do Paulo, por exemplo, e transformar ele na linguagem audiovisual. A gente conhece muito, né, quem trabalha, quem conhece um pouco sabe, é um pouco a carinha do roteiro, né, do tratamento. Tem ali o Final Draft, os programas, tem uma formatação super certinha, mas essa não é a formatação que vocês usam, né, nem faria sentido. Você tem um padrão, vocês têm um padrão, ou é meio, cada projeto pede uma coisa e é do jeito que o apresentador quiser, ou a produtora tem um formato, como é que é na hora de traduzir do bloco de notas para alguma coisa que você vai entregar? Cara, isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo também, assim, o Final Draft, eu fui mexer a primeira vez, sei lá, uns 5 anos depois que eu já estava fazendo um roteiro de programa de TV no horário nobre, assim, sabe? Tipo, é um negócio que é muito pouco difundido no Brasil, fora ficção, assim. Eu não conheço nenhum roteirista de não ficção que use Final Draft, o que seria uma mão na roda, assim. Mas uma coisa que o Gui Sintra, que trabalha comigo, que é um nerd dessas coisas, ele criou um modelo parecido com o Final Draft no Google Docs. Tipo, com todas as coisas direitinho. Por quê? Como o roteiro de televisão é uma coisa muito comunitária e para ontem, o Google Drive tem uma coisa de todo mundo estar junto ali. O Final Draft também tem o collaboration lá e tal, mas ele não funciona tão bem quanto o Drive, que você manda para qualquer pessoa, ela clicou no link, não precisa ter o Final Draft instalado, que é um aplicativo, um programa muito caro, inclusive, né? Sim, super. Então, você manda um link, a pessoa entra, deixa comentário e você resolve. Então, para a dinâmica da televisão é muito assim. E o formato vai muito... Eu criei um padrão assim de talk show, por exemplo, que a gente tem sempre as cabeças e tem um documento à parte com a entrevista e perguntas, que a gente bota a pergunta
E quando a gente faz pré-entrevista, a gente bota as aspas da resposta da pessoa mesmo, que ela deu no telefone, embaixo. Então, sim, o apresentador lê a pergunta conversa lá. E entende o contexto da pergunta embaixo, sabe? Tipo, que ele não precisa dar todo esse setup para fazer a pergunta. Ele vai fazer a pergunta, sim, sabendo que vai rolar aquele papo ali no meio, e dali ele vai anotando e tal. Aí tem apresentador que gosta de pegar o roteiro e anotar em tópicos na ficha. Sim, aí também acontece que eu vou na minha, tipo, eu li, entendi, vou só lembrar o tópico, pelo tópico eu vou lembrar, porque eu decorei tudo. Sim. Tem gente que é 100% guiado por TP, então o roteiro escrito 100% e colocado no TP, que é o teleprompter, que é onde o apresentador vai ler ali. Então, cada apresentador meio que vai adaptar esse formato para ele, né? Mas é bem freestyle. Meio freestyle. E tem o ponto também, que ajuda muito. Que sim, claro. o programa da Mia, por exemplo, eu ficava no ponto com ela no Switch. Então, ela tinha um tablet na mesa dela que tinha a pauta ali, as perguntas, mas às vezes ela se perdia no papo e eu estava com o roteiro aqui também, e aí em 3 palavras eu tinha que fazer ela entender o que eu estava querendo dizer, porque é muito rápido, né? É o tempo da resposta da outra pessoa. E ela tem que ouvir as duas, né? Tem que ouvir o teu ponto e eu acho essa habilidade maluca, assim, né? Geralmente ela não tá ouvindo a pessoa, ela tá fingindo só porque ela tá me ouvindo. Isso é muito legal de ver, quando você vê no ar, assim, que você fala assim, ela tá assim com a cabeça, mas é do tipo, tá bom, vou perguntar do filho. Sim, tá beleza, assim, mas e o filho, hein? Essa história do filho e tal. Então, meio que é uma ação conjunta ali. E tem apresentador que não gosta de ponto, por exemplo. Então... Sim. Tem um Faustão da vida. Com um cartaz ali atrás da câmera, pelo amor de Deus, muda de assunto. Aí tem que dar um jeito, fazer alguma coisa. Aí, se o programa for ao vivo, então a chance de se perder ali. Por isso que tudo que é ao vivo é muito mais TP, assim, porque o TP tem o controle já do texto, onde começa, onde termina, e por mais que tenha um improviso, a luz do TP vai piscar, a pessoa vai voltar para lá. Então, sim, assim, mas o formato de TV, geralmente, ele é adequado 100% ao apresentador. Né? Do tipo, como é que o apresentador se sente à vontade. Então, sempre que eu boto no meu formatinho ali, que tem a rubrica, tem a cabeça, tem explicação, tem um insert para arte, tem coisas técnicas e tal, às vezes a versão do apresentador é uma coisa que a gente faz. Tem o roteiro que a gente manda para direção e produção, e tem a versão do apresentador, que é uma versão limpa. Que vocês sabem que ele curte ou ela curte, né? E que o cara tá cagando, se tem um insert, se vai entrar o GC, não sei o que, tipo, não precisa, né? Então é muito mais para ele entender o que ele vai fazer, para ele mexer, coisa assim. Total. Mas aí vai de caso para caso. Você vai se adaptando. Massa. E aí, cara, você tava trabalhando na televisão, então você tava aprendendo todas essas manhas ali na raça, e aí você foi para ficção em algum momento, você foi para longa, para curta, como é que foi essa transição de, cara, você era um jornalista, você virou, roteirista, redator de televisão, enfim, aí fez outras coisas depois que eu quero conversar um pouco, falar sobre a farra e tal, mas aí também eu sei que você tem feito cada vez mais, antes da gente começar, a gente estava conversando, né, desse projeto que tá rolando agora, de ficção. Como que foi essa transição? Porque pelo que você fala, parece realmente quase que trabalhos diferentes, assim, né? Eu, como roteirista de ficção, não tem a menor condição de ficar no ponto ali falando para a pessoa voltar no horário, né? É uma habilidade totalmente diferente. Como que foi essa transição? Cara, parece 2 profissões totalmente diferentes, assim, tanto que a gente tem essa ficção e não ficção, dificilmente você vai ter pessoas que estão trafegando pelos dois, assim, né? Tipo, sim, isso é uma coisa que eu e o Gui que trabalha comigo, a gente sempre preza, assim, do tipo, cara, eu quero levar o que eu aprendi na não ficção pra ficção também, porque tem muita coisa ali que eu acho engessada e que dá pra gente também acelerado, tipo, preciso de 8 meses pra fazer um filme. Assim, cara, dá pra fazer com menos. Vamos tentar? Então, tipo, tem várias coisas da parte de ficção que eu acho que é um pouco forçado, e tem muita coisa da parte de televisão também que eu acho que é realmente caótico. Mas, enfim, eu acho que existe um meio termo aí, um complemento. Não pode aprender um com o outro, né? Como um pouco essa parada dinâmica de, cara, tem um problema agora, tem que resolver agora, porque a noite vai estar no ar. E o de ficção não, né? Ele vai ficar, meu Deus, eu vou rever isso, eu vou dormir, eu vou ficar 24 horas olhando a página em branco. Não tem isso aqui, né? Não tem se você ficar 24 horas a página em branco, você perdeu o trem da vida. Né? Não tem. A Tina Fey, até na biografia dela, ela fala isso do cara que é o chefão do Saturday Night Live, que agora esqueci o nome dele. Eu não sei. Falei dele ontem. Peraí, deixa eu achar o nome dele. O Lorne Michaels. Vou falar de novo.
A Tina Fey, na biografia dela, inclusive, ela fala do Lorne Michaels, que é o chefão lá do Saturday Night Live, que eles tinham muito... Ela, quando chegou lá, ela tinha muito afinco do tipo, tem que ser o melhor roteiro. E aí ele falava, não, esse é o melhor de hoje, esse é o melhor que a gente conseguiu hoje. Amanhã é outro roteiro. Que é do tipo, não tem, chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Então você tem que entregar e falar assim, gente, ó, entregar já é uma coisa muito prazerosa. Então entregou, é um problema a menos, amanhã a gente vai ter outro problema. Então... e aí o lance da ficção entrou na minha vida porque quando eu fui trabalhar na Globo com a Adnet, eles montaram uma redação que tinha um cara nessa redação que era um cara de cinema, que estava na Globo, que estava fazendo coisas lá e tal, que era o André Moraes, que a gente ficou muito brother. Na época ele estava lançando um filme e tal, e eu Ele é sempre super curioso. bom. O André é um dos caras mais legais, assim. Então, você conhece, né? Já fizeram coisa na autoria. O André é maravilhoso. E aí a gente ficou muito brother, assim, bateu, assim, tipo, as ideias e tudo, e aí ele saiu do projeto porque ele estava lançando o filme dele e tal, não sei o que, a gente manteve contato. Aí chegou um dia, sei lá, passou 1 ano e pouco, ele mandou uma mensagem falando assim, cara, pintou uma ideia aqui na cabeça, eu acho que é a sua cara. Eu falei assim, vamos. Ele falou, puta, vem aqui em casa jantar, vamos trocar ideia, vem conhecer a Carol, minha mulher, não sei o quê. Sim. A gente foi, eu e a Foquinha, minha namorada, a gente foi jantar e começou a trocar ideia. E aí ele tinha uma ideia de um argumento, e ele falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí eu comecei a desenvolver com eles, comecei a aprender muito com ele também, coisas de ficção que eu só tinha lido coisas, então a prática é totalmente diferente. Uhum. E aí a gente fez um pitch dessa ideia para a Europa Filmes, e aí os caras compraram o filme, que é o Compro Likes. Sim. Que era a história da ascensão de um influenciador, que dá um golpe para virar famoso e vai até o infinito. Uhum. E aí a Europa Filmes comprou e falou, vamos fazer. E aí meu primeiro pitch foi aceito. Eu nem sabia como é que era isso. Você achou que era normal depois, você falou, nossa, todo mundo faz isso. Não, agora é isso. Vou passear em vários lugares aí, jogar umas ideias. E aí, e aí tinha lei de incentivo e tal, já tinha o dinheiro para começar a pegar com Ancine e tal. Eu falei assim, cara, surreal. Os caras amaram a ideia e aí a gente começou a trabalhar nesse projeto, eu e o André. Aí foi a primeira vez que eu lidei com o Final Draft, assim, tipo, mesmo. Ele me ensinou várias coisas do Final Draft que eu não sabia. E a gente foi e a gente escreveu esse filme, a gente filmou, rolou o filme. Sim. E aí, pandemia, Ancine, não sei o que, ficou parado. E esse filme vai virar uma série agora. Em breve. Nossa, não sabia, caramba. Que massa. Num grande streaming que eu... Tava filmado, né? Sim, tipo, tava 90% pronto. Uhum. Aí ficou parado um tempo e tal, e aí parece que era o destino mesmo, porque calhou de um grande streaming querer um negócio muito parecido, e falou, tem como ser série? A gente falou, tem. E aí eles compraram para ser série, a gente vai desmembrar o filme, vai regravar algumas coisas, gravar coisas para fazer sentido para ser uma série, e vai sair ano que vem num grande streaming aí. Massa. Isso, foram 4 anos aí de idas e vindas, né? Então, durante esse tempo, eu fui entendendo ali o que era ficção, falei, cara, tem umas ideias aqui também. E comecei o Gui Sintra, que é o meu sócio também, ele é um cara que começou com ficção, então me ensinou muita coisa, me indicou os livros certos, as coisas e tal, e aí eu comecei a gostar dessa parte de ficção, e hoje é o que a gente está querendo pro futuro, assim, a gente está entregando agora um tratamento de uma comédia aí, também que vai ser pro cinema, com uma galera grande envolvida, e a gente está escrevendo junto com uns argentinos, uma série também que vai se passar no Brasil, que somos os únicos brasileiros da equipe, assim, tipo, a gente vai meio que adaptar o texto dos caras. Entendi, vocês são guionistas, na verdade. Guionistas, que são os caras geniais lá da Argentina, que já quase concorreram ao Oscar, assim, tipo, uma galera, os caras são um gênio, assim, então eu tô aprendendo pra caralho com eles. Jamais. E vem essa de tradução e de coisa, então eu tô muito familiarizado já. Entendi. E é isso, agora a gente tá almejando fazer outras ficções, a gente tem séries e tem coisas que a gente nunca andou, porque sempre pareceu um negócio muito distante. Você tem aquela ideia e guarda na gaveta, clássico, né, do tipo, vou esperar a hora certa e tal. Sim. E essa hora certa aí, ó, você que é um roteirista começando aí, essa hora ela vem, viu? Às vezes você acha que não, assim, mas ela chega. Pior que ela vem. Nossa. E, cara, e aí sobre essa transição, assim, queria perguntar 2 coisas. A internet lá dentro está horrorosa. Você falou, cara, que você aprendeu muito com o André, você aprendeu muito com o Gui também. Ele falou dos livros certos, assim, mas
acho que você acaba aprendendo mais na prática, né? Acho que essa é uma coisa que a gente aprende, mas você teve o privilégio de ser guiado por dois caras fantásticos, né? O Gui e o André. Mas teve algum recurso, assim, alguma coisa, algum livro, alguma, sei lá, alguma série, algum canal no YouTube, alguma coisa que você fala, puta, quem tá começando, ou quem quer aprender, precisa ler isso aqui, ou é tipo, puta, leia tudo e escreva e você vai aprender escrevendo? Qual que é a sua linha de aprendizado, cara, de escrever roteiro? É polêmico. Eu aprendi a ser roteirista escrevendo, então vai parecer até meio tipo, hipócrita eu falar assim, não, você tem que ler muitas coisas. Eu tenho amigos que fizeram faculdade de psicologia e são puta roteiristas, assim, sabe? Porque tinha outra profissão, mas as pessoas escrevem, as pessoas têm ideias, enfim, eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito... é arte, né, cara? Então, às vezes você tem um dom, às vezes tem uma facilidade para fazer alguma coisa e você acaba se achando. Total. Então, eu tem livros maravilhosos, tem os de sempre, né? Que é o que todo mundo vai te indicar, que a gente estava até falando antes de começar aqui, que é o Story, Maqui, tipo, todos esses e tal, mas tem um que ele não tem em português, e inclusive eu percebi que meu inglês não estava tão bom quando eu fui inventar de ler ele, que é o Save the Cat, que tipo, ele é um livro que traz para mim muito do comercial, assim, do tipo, como fazer funcionar, o que é a indústria, o que a indústria quer. Sim. Porque por mais que você queira fazer o seu filme de festival, eu tenho meus projetos autorais também, que só eu vou entender, e meia dúzia, assim, sabe? Que eu gostaria de... Só que você vai ter que ralar muito para você bancar um projeto desse assim, e falar assim, porra, hoje eu posso eu vou gastar dinheiro para fazer isso aqui. Eu vou pegar o meu dinheiro suado, em vez de comprar uma geladeira nova, eu vou gastar num filme que provavelmente nunca vai me trazer nenhum dinheiro de volta. É isso, não, mas na minha cabeça é a minha realização da vida, né? Sim. E acho que o Save the Cat, ele tem muito isso, assim, parece um papo de roteiristas, né? Tipo, o cara desabafando, informal, né? Super informal e do tipo, funciona assim, a técnica é essa, tem uma matemática, se você fizer isso dá certo e tal, não sei o quê. O Marquis tem muito isso também, mas é um pouco mais... né? Ele é um pouco mais intelectualzão, né? Mais intelectual, e esse é tipo... É um brother no bar com você trocando ideia e falando, dando exemplos, tipo, super comerciais. Foi um livro, assim, que tipo, me deu que eu consegui visualizar. E aí tem um lance também da nossa profissão, que é todo mundo gosta de ver filme e série. Então, pode ser que alguém não goste de ver série. Então, meio que você acaba consumindo o objeto do seu trabalho o tempo todo. Sim. Feito por outras pessoas. Que tem a mesma profissão que você. Então, você começa a assistir, tipo, a série, você assim, puta, agora entendi a virada. Puta, o próximo episódio ele vai fazer... Mas não rolou aquele burnout porque isso acontece na minha vida, assim, que é, cara, depois que eu passei o dia inteiro escrevendo ou pensando em filme e série, eu só quero ir no YouTube e ver, sei lá, um vídeo de qualquer outra coisa que não seja... cinema. Você passa por isso, assim, imagina até com o talk show, né? Não aguento mais ver. Greg News tira da minha frente, se exploda, não quero ver nada do Porchat, não quero ver nada dessa galera. Cara, eu dificilmente assisti os programas que eu escrevi, assim, no final das contas, sabia? Porque são tantos processos, desde estar na gravação, de ver todo o perrengue que foi, de acompanhar a edição, de assistir um corte depois para ajudar a montar a arte, não sei o quê. Quando sai o programa, eu não vejo. Eu já sei tudo que aconteceu. Tipo, não tenho. Eu não vou querer, vou assistir de novo pra ver, não. Pra mim já foi, tá tudo certo. Sim. Tranquilo. Eu tenho o videogame, pra mim, é a minha válvula de escape. Assim, quando eu vou pra outro mundo, acabou. Eu ligo o videogame e vou pra esse caminho. Mas eu gosto de assistir muitas paradas assim, e gosto de ver muita coisa comercial e entender por que essa porra tá entre os 3 mais assistidos do mundo, sabe? Eu tenho essa... tá pegando aí, né? Qual que é por mais que eu acho idiota, que eu falo, não, eu preciso assistir, eu preciso entender o que tá acontecendo, porque acho que a nossa profissão... Entendeu? Qual que é a resposta? O que a galera tá vendo aí? Qual que é a fórmula secreta? A resposta é que eu tô ficando velho e eu preciso entender a cabeça do jovem, que é o jovem que tá dominando. Geração Z que vai começar a pagar ingresso agora. É isso, né? Mas eu acho que tem um pouco isso da gente, que a gente às vezes acaba se fechando numa bolha. Eu vivi muito isso trabalhando na Globo. É uma coisa que eu sempre falo, que os roteiristas da Globo, eles só assistem a Globo. Então fica difícil você entender por que o seu programa está perdendo para a Praça é Nossa, se assistir a Praça é Nossa, entender por que os caras estão dando 11 pontos de audiência e você está dando 10. Sim. Então eu sempre fui um cara que assistia tudo de TV aberta. Assim. Então... Eu se estiver passando Ratinho, eu vou assistir e o cara fala, o que tá acontecendo no plano do Ratinho, sabe? O que o Ratinho... que o Ratinho tá dando 9 pontos? Eu disse, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui que a gente tem que valorizar.
Então, sim, eu acho que tem essa... Eu gosto de tem uma série agora que tá todo mundo falando que tá na cara que é uma porcaria. O trailer eu já vi e falei, cara, já entendi tudo, mas eu gosto de assistir e entender o que eu gosto, o que eu não gosto e o que o público gosta. Essa é uma postura muito humilde e positiva, assim, né? No sentido que às vezes a gente fica... Nossa, nós somos os guardiões da arte, nós entendemos, as pessoas gostam das coisas... o público tá errado, né? Na verdade, o público nunca tá errado, né? Você que não tá entendendo o que caralho está acontecendo, né? A gente acha, ainda mais no Brasil, né? A gente fica... não dá para falar de criação sem falar de recorte, hoje menos, mas ainda não dá para não falar de recorte de classe, né, de recorte racial, não dá para... os roteiristas, né, os criadores sentam no trono e falam, não, o povo não sabe, o povo não sabe votar, né, o povo não sabe ver filme, por isso que faz sucesso essas besteiras, né, e é esse lugar que acaba, primeiro que é uma postura burra, e segundo que é uma postura alienante até do ponto de vista profissional, né? Se você quer ser roteirista, trabalhar com isso, você precisa dar às pessoas o que elas querem, né? Não exatamente do jeito que elas querem, mas você precisa entender essas vontades. Você não está escrevendo para você, no final das contas, você é um funcionário de quem está em casa lá, você está escrevendo para a senhora que está assistindo ali. Se você está num projeto que você sabe que o recorte é tipo a faixa etária de 40, 60 anos, não vai fazer a piada do TikTok que você gosta, porque não vai funcionar, entendeu? Tipo, você vai ter que entender o recorte ali que no final das contas, é a pessoa que está pagando o seu salário além do moço da publicidade. Sim. É a pessoa que está se a senhorinha de 40 anos não ligar a televisão, você não vai voltar para trabalhar no dia seguinte, porque não vai ter programa para você voltar. Né? E aí é isso, tipo, tem que desapegar um pouco dessa cabeça nossa de... É um pouco elitista também, do tipo, subestimar o público, do tipo, o público não entende, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não é assim. Não, total. E aí, tem mais 10, 15 minutos pra gente conversar? Como que você tá? Deixa eu só avisar aqui rapidinho, que eu te mandar uma mensagem antes das 4. Tá, não, suave. Se você tiver apertado também, a gente encerra. Aqui tem altas perguntas boas. Mas já vamos pro finalzinho, viu? Tranquilaço. Bora, vamos lá. E, bom, você via todas essas coisas, todas essas paradas de ficção, você foi para ficção depois de ter passado uns anos aí na televisão, na não ficção. Na hora que você foi fazer esse projeto aí, com o André, enfim, foi criar o Compro Likes, o que traduziu da tua experiência? Que você falou, cara, é exatamente esse pedacinho do meu cérebro que eu fazia, essas piadas aqui eu tô conseguindo fazer lá, e o que você falou, puta, eu tenho que aprender isso aqui do zero. Teve uma tradução, assim, foi tipo 50% igual ou foi 90% diferente, né? Óbvio que não dá para colocar em números, mas como que foi o que você aproveitou da sua vida passada, o que você teve que aprender do zero? Cara, então, Peraí que ficou meio embaçado aqui, eu não sei se tem um negócio de foco, às vezes. Ele vai... Peraí. Tem que te encontrar. Sem foco. É uma webcam isso aí? É. Não vai. Será? Foi. Aí foi boa. Então, tem uma coisa também que é você achar a sua identidade também, né? Ainda mais a gente escreve comédia, do tipo, qual é o tom? Tipo, o que caracteriza? O que as pessoas gostam? Quais são as piadas que eu faço e que sempre dão certo em talk show e tal? As premissas, os argumentos, os projetos que eu trabalho em ficção, todos eles têm meio que uma parada cotidiana envolvida, assim, que tem muito a ver com o tipo de comédia que eu já indiretamente fazia nos projetos de TV, entendeu? Então eu acho que isso me ajudou um pouco, acho que até um pouco na linguagem do popular, do comercial, eu acho que isso me ajudou muito. A dificuldade é a esculhambação que era a TV e como empregar isso num roteiro de ficção, que é um negócio muito certinho, muito bonitinho, que as coisas têm que estar tudo no lugar, que tem muita coisa envolvida ali, que às vezes uma frasezinha que
que você colocou ali é 1 milhão a mais no orçamento do filme, então Sim, tem várias aí coisas. Os 600 cavalos aparecem correndo. Várias coisas que fazem, não, você faz o que você quiser, na ficção não, tá, o orçamento apertado o tempo inteiro, tá sempre alguém cortando enquanto você tá escrevendo. Sim. Mas eu acho que a ficção me ajudou a consolidar um pouco o que eu imaginava como comédia na minha cabeça, assim, o que eu acho engraçado e o que eu percebo que é engraçado com as pessoas. Porque tem muita coisa que eu acho engraçado que eu sei que as pessoas realmente não vão achar engraçado, porque... Você consegue ter essa distinção, tipo, cara, esse é meu tipo de humor, mas se eu não posso escrever isso na pau, porque ninguém vai rir. Eu faço muito isso, assim, tipo, mano, essa cena aqui, com o Gui ou com quem eu estiver trocando, com o André e tal, se não fosse pro filme ou se não fosse pra nossa série, eu escreveria assim, mas, né, tem sempre essa coisa, tipo, gostaria de ter escrito assim, mas vou escrever assim, mas foi muito bom porque eu acho que eu vim com uma coisa da TV que é meio, cara, sai escrevendo, sai fazendo e vambora, assim, e é uma coisa que na ficção é muito tudo muito pensado, vai escrever uma página, é muito tempo, vai e volta, e eu vim um pouco dessa coisa da TV de abrir cena, sabe, tipo, tem a estrutura ali que eu já entendi, eu vou abrindo cena, eu amo o diálogo, eu amo imaginar as pessoas conversando, e é um método que eu peguei para mim de sair escrevendo, e depois eu vou ler, lapidar, mas eu gosto muito daquela coisa romantizada do roteirista, que é a folha em branco, que eles mostram em filmes e séries, que o cara com folha em branco, o negócio em branco, escreve uma palavra, apaga, faz, cara, não, eu tenho que sair escrevendo adoidado, assim, eu saio escrevendo, eu só vou. Total. E é uma coisa muito que eu peguei da TV, que era tipo, cara, você tem meia hora para entregar você tá escrevendo na van, entendeu? No caminho para você tá escrevendo uma pauta, e se eu não escrever, não tem matéria, então... Isso é uma coisa que não é nem a pressão, mas é óbvio que a pressão gera isso, né? Mas é um músculo que você fortalece, né? Hoje em dia, e a gente também acaba escrevendo muitos projetos, né? Se você vira e fala, cara, escreve uma cena, você vai. Mano, beleza, tá, tipo, é um cachorro e um padre, eles entram não sei o quê, aí tipo, pega fogo, e aí só e aí vai ficar bom? Talvez não, mas talvez fique, né? Então, e a reescrita tem muito isso também. Ficar bom, né? E eu aprendi isso na ficção, porque tipo, o filme é uma série, o episódio que você estiver escrevendo, ele é 100% reescrito, assim, porque você vai escrever uma V1, a gente estava até comentando isso antes, que eu estou para entregar uma V1 e que é o momento mais desesperador, porque são 100 páginas em branco que você está entregando ali, porque ninguém viu nada, eles viram uma escaleta e tal, mas imagina que você abriu cena, é tudo novidade pro cliente. Aqueles diálogos, né? Então, às vezes, o diálogo que você achou genial, o cara achou uma porcaria. E acontece, né? Mas eu acho que eu criei esse método de sair escrevendo e depois ir lapidando e às vezes apagar inteiro e tal. Mas eu nunca consegui, eu não sei nem se existe isso que a galera adora botar na ficção, que a pessoa vai e o jeito que ela escreve, ela demora muito para raciocinar e aí de repente ela começa a escrever e o negócio fica do jeito que ela escreveu a primeira vez e é um sucesso. Esse é o mais fake, né? Acho que o bloqueio criativo existe, mas ele, na minha experiência, ele só é quebrado quando você escreve muita merda. Você coloca toda a bobagem para fora, você vomita tudo que tá ali, e aí de repente, às vezes na página 10, na página 20, na página 30, você fala, nossa, agora eu entendi o que eu precisava ter feito. Aí você volta e escreve a página 1 de novo, se for necessário. É isso, às vezes eu pulo esses momentos assim, que eu falo, puta, esse aqui, cara, tem que ser genial e eu não vou ter essa ideia agora, vai ficar uma porcaria. Isso. Vou abrindo lá para baixo e aí, às vezes você lá embaixo, você fala assim, puta, se eu trouxer isso aqui pro começo agora, vai ser sobre isso a primeira cena e tal. Então acho que tem essa coisa de você às vezes deixar um negócio para trás, ir embora e depois voltar. Isso funciona comigo também. Mas eu sou adepto de sair escrevendo. Assim, eu vou desabafando ali. Eu sei que o diálogo tá super on the nose, tá tudo. Ninguém falaria isso e tal, mas eu preciso que na minha cabeça essa pessoa fale isso agora para eu entender que vai acontecer isso, depois eu resolvo. Sim, total. A gente escreve muito, tem muitas tendências aqui, e a Carol também. Primeira versão, às vezes você escreve o subtexto no diálogo, né? Você escreve o que a pessoa o que a pessoa tá pensando. E aí, quando o subtexto está lá na página, no papel, você está lendo, aí você fala, peraí, calma aí. Vamos... O que ele tá querendo dizer isso, né? Como ele vai dizer isso sem falar literalmente, né? E, velho, então você tem... A gente falou um pouco do seu chapéu de não ficção, a gente falou do seu chapéu de ficção, mas tem um terceiro chapéu. Porque em algum momento da sua carreira você nem uso chapéu, mas você tá falando?
Um chapéu metafórico, né? Um chapéu... Um bom roteirista adora uma metáfora, né? Exatamente. Né? Nós somos todos escritores de ficção frustrados, então a gente não pode usar metáforas no roteiro, então a gente usa na vida real. É isso. Mas, não, você tem o seu chapéu de não ficção, o seu chapéu de ficção, mas você que fundou a Farra, né? A produtora, junto com o Gui Sintra e o Gui Vieira, né? É isso. E, então, além de tudo, você é produtor, né? Você assina algumas coisas como produtor executivo. Da onde veio essa ideia de você cansou de ser o cara que recebe feedback, quis começar a dar feedback para as pessoas e falar mal do trabalho dos outros? Eu acho que foi isso. Não, pode ser, mas o pior é que a pessoa que eu dou feedback sou eu mesmo, porque no caso, as coisas que eu produzi eu também escrevi. Então, a ideia da Farra era a gente juntar um grupo de... Porque assim, é uma coisa que a gente percebe muito quando você começa a estudar o mercado americano, que é o nosso, que a gente almeja, que os streamings chegando no Brasil também trouxeram um pouco disso, que é do tipo, Brasil, tem que montar sala, são tantos, é assim que funciona. Então, acho que deu uma profissionalizada numa coisa que era muito arcaica aqui ainda, e quando você começa a ler as coisas americanas ali, você começa a entender... Peraí, rapidinho. Tô ouvindo ele aqui e tentando raciocinar, mas... Você quer ir lá ver? Tá de boa. Eu quero muito saber o que esse cachorro faz, que você fica muito preocupado. Não é que ele é muito agitado, aí tem muita coisa acontecendo aqui onde ele fica, quintal, passarinho, daí eu sempre acho que é uma tragédia. Tá, vamos lá, então, vou pegar. Esqueci onde que eu tava. Estava falando. Quando você olha para o mercado americano, você percebe que. Aí você vai falar o que você percebeu. Alguma coisa que lá tem produtoras, talvez, da Farra. Tá. E aí no mercado americano você percebe muito essa coisa, que a ideia vem muito do roteirista, às vezes o cara, o showrunner. Aqui a gente tem muito essa coisa do produtor, que cai um negócio no colo dele, porque ele tem uma produtora, e aí ele monta uma equipe para executar. E lá você vê muito vindo do roteirista. O cara teve a ideia, e ele vai virar o showrunner da ideia dele, do começo ao fim. Então ela já nasce criativa, a ideia. Ela não vem de um briefing de uma agência ou de uma emissora. Então isso é uma coisa que a gente sempre achou muito legal, porque, cara, você tem que partir de alguém, um projeto é de quem tem ideia. Sim. Só que aqui, se você tiver a ideia, você vai ter que esbarrar num produtor, que para viabilizar a sua ideia, ele vai ter que mudar a sua ideia para ser de acordo com o que ele acredita, que às vezes não é o que você acredita, então deixa de ser um projeto autoral. Então a gente resolveu começar a juntar a gente juntou roteiristas, na verdade, pessoas que a gente trabalhou no mercado, que a gente gosta e que tem a ver com a gente, para a gente criar as nossas próprias coisas, assim. Então, do tipo, eu tenho uma ideia que eu acho que é a cara do Gui, que é mais um Gui, né? Eu tenho 2 Gui só, se fosse, então o Gui agora é você. Sim. Tipo, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é a cara do Gui, cara, eu vou chamar o Gui para desenvolver comigo e a gente vai como Farra bater em algum lugar e vender isso. Então, vou me juntar com a Fabíola, que meio que teve uma ideia de uma série policial, fala assim, putz, essa aqui é a cara de tal lugar. Então, a gente começou a usar um pouco os nossos contatos para tentar viabilizar as nossas próprias ideias e não ter esse intermediário, assim. E está sendo muito legal porque a gente, produtora, muito sempre produz, né? Sim. Produtora não tem um criativo, assim. Quem cria é a agência. Então, tem essa coisa meio no mercado brasileiro, assim. E a gente resolveu unir, que é do tipo, a gente produz as coisas que a gente cria. A gente pode produzir, se você quiser fazer uma live, não sei o quê, a gente tem gente para produzir e tal. Mas a nossa ideia é a gente criar e ter os nossos próprios projetos para vender. E vai ser muito legal porque a gente está desenvolvendo projetos aqui para a gente mesmo. E que a gente está achando lugarzinhos para apresentar e tal. E vendo que existe uma carência um pouco criativa. Às vezes tem uma ideia que as pessoas têm uma ideia, mas como desenvolver essa ideia? Então a gente já está chegando com coisas mais preparadas. Mais prontas. E é um grupo, é um hub nosso, tipo, de roteiristas, assim. Cada vez que a gente pode, a gente vai trazendo mais gente para discussões, para projetos, para coisas. E desde a sementinha... intermediário, né? Às vezes o roteirista tem uma ideia, mas não tem a menor condição de chegar em alguém que vai ter um poder de decisão, e às vezes eu sinto muito também que é o contrário, né? As pessoas, por mais incrível que pareça, as pessoas que estão nos cargos de decisão desses streamings, dessas distribuidoras, enfim, desses players, também não conseguem, porque eles estão com o trabalho deles, também não conseguem achar
os caras legais, né? Então, às vezes, quem faz a mediação, né, geralmente é essa produtora, né? O canal, o streaming, o player contrata uma produtora, que aí contrata um roteirista, e você acaba colocando um intermediário que não necessariamente é a pessoa mais interessante ou o fluxo mais direto ali para florescer essa ideia, né? Então é interessante realmente fazer uma produtora de roteiristas, assim, em certo sentido. É isso, no final das contas é isso. Assim, aqui a gente não gosta de nem falar que é produtora, porque dá sempre essa imagem do tipo, eles produzem, eles têm câmeras, eles têm um almoxerifado. Não, a gente tem várias cabeças pensantes de vários tipos, de vários lugares, de várias referências, porque ao mesmo tempo que a gente cria muita coisa, às vezes vem demandas também. Então, do tipo, empresa de não sei o quê, adorei o que vocês fizeram lá no IGTV de não sei quem, queremos fazer não sei o quê de uma marca de cerveja. Vamos fazer. E vocês vão fazer publi também, né? Que é uma coisa. Sim, daí que vem muita grana. A gente faz branded content. A gente faz, tem ideia de reality, tem ideia de podcasts, inclusive, que é uma coisa que, por eu ter meu podcast e ter entendido esse mercado, tipo, eu tenho meus projetos de podcast com outros talentos, com pessoas que eu fui trazendo, falando, vamos fazer isso aqui, leva no Spotify, leva no Deezer, leva no Apple Music. Enfim, a gente tá meio que focado sempre em criação, assim, tipo, a gente quer, depois que se não é a gente que vai produzir, se vai produzir a conspiração, a boutique, tudo bem, mas a gente quer desenvolver uma parada. Ideia. E vocês entregam na planta, né? Esse é vocês não escrevem o roteiro, né? Vocês têm um projeto que vocês vão tentar achar alguém para comprar, né? Eu acho que isso é muito interessante. E quando vocês entregam isso assim, é no Gogó? Vocês têm um PPT? Vocês têm um projeto de 30 páginas? O que vocês produzem, assim, né? Quando você fala, puxa, então, eu tenho uma ideia... Tem projetos e projetos. Tem projeto que a gente faz assim, cara, vamos fazer uma apresentaçãozinha simples e a gente vende isso num call no Gogó e vai passando e tal. E tem apresentações que a gente fala, cara, isso aqui é um reality que se não tiver 50 slides explicando cada prova, ninguém vai comprar. Então, tem projetos que a gente acredita mais e que a gente confia mais, que a gente vai desenvolvendo e vai sempre mexendo neles. E tem um tiro curto, que é muito do tipo, a gente viu uma possibilidade, viu uma porta aberta, a gente fala, cara, vamos semana que vem bater lá e falar, temos isso aqui. Então depende muito das coisas. Assim, a gente tem desde apresentações de 80 slides, que tipo bíblia de projeto que a gente foi criando a gente, a coisa de 2 slides, que é tipo a premissa do projeto só e o desenho. E aí, se alguém gostar, a gente vai desenvolvendo, a gente vai passando de fase, sabe? Está sendo um modelo bem legal, assim, porque a gente está sempre exercitando a cabeça, a gente está sempre junto de outros roteiristas. Isso é muito legal, porque você vai sentindo o mercado, ninguém está exclusivo na farra, então as pessoas estão fazendo outras coisas, tem outros projetos rolando, então a gente consegue ter uma dimensão muito boa do mercado, assim. E acho que é uma coisa boa para a classe também, porque, enfim, o roteirista é sempre aquela tipo, não tem muito... O diretor é o diretor, né? O filme dirigido por... Aquilo que a gente vai, né? Filme dirigido por quem? Escrito por... Ninguém sabe por quem escreveu o filme. Sabe quem é o diretor. Pega alguém na rua e fala assim, me fala 5 roteiristas. Não tem. É muito negócio romantizado ainda e o dia a dia é difícil. Sim. E aí, cara, a última pergunta um pouquinho mais longa, assim, talvez, mas se você fosse começar hoje, se você, assim, não tivesse... se fosse, sei lá, recém sair de uma faculdade ou até do colégio, sei lá, se fosse um moleque e você quisesse chegar até onde você está hoje, ou chegar até onde você quer chegar, por onde você iria? Qual buraco você se enfiaria? Você tentaria virar logger de novo? Você tentaria virar assistente de roteirista? Qual você faria um podcast de sucesso para tentar bombar? Que buraco você se enfiaria para entrar na panela? Então, eu acho que quem está começando hoje tem muito mais possibilidades criativas do que eu tive, sei lá, em 2008, quando eu estava me formando. Mas o meu pai é cinegrafista, hoje ele é aposentado, então eu vivi a minha infância toda respirando esse ambiente de televisão. Então foi uma coisa para mim muito orgânica de que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, que fosse jornalismo e tal. Mas eu acho que se eu estivesse na faculdade hoje começando e que quisesse mostrar o meu potencial, você não depende mais de ninguém hoje, porque você pode fazer um podcast, subir um podcast em todas as plataformas, e se alguém ouvir e gostar, beleza. Tem o YouTube, que, né, você pode criar um canal no YouTube para falar sobre roteiro, para contar história, para fazer um formato que você acredita. Você consegue mostrar o seu trabalho para muita gente hoje, sem depender de ninguém, né? Você não depende de uma entrevista de emprego. Então, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é do tipo, criar um negócio para mim, assim, sabe?
Sim. Que é uma coisa que eu comecei a fazer depois de 12 anos de carreira aí. Que eu falei, cara, tem muita coisa que eu escrevi para os outros que eu posso eu mesmo fazer, não preciso depender do aval de ninguém. E acho que é um puta holofote legal, assim, que vem em você, porque é um negócio seu e que pode fazer barulho. Criação, né? Pode flopar, mas enfim, é uma experiência, você acaba tendo experiência, porque você vai fazer, você vai ver o que dá errado, o que dá certo, você vai entender o que gostaram, o que não gostaram, o feedback é automático, né? Tipo, o comentário já vem ali. Teve views ou não teve views, né? E o comentário achei uma bosta, você já vai ter crítica ali ao seu trabalho, ou do tipo, nossa, adorei, não sei o quê, você vai assim, pô, vou fazer mais isso. Acho que tem um jeito hoje de você aprender fazendo e fazendo para você. E aí eu acho que eu teria ido atrás dos livros de roteiro que eu li mais tarde, muito antes, sabe? Sim. Porque eu fui tomado pelo dia a dia da televisão e eu não tinha tempo para nada, né? Muito menos para estudar. Então engraçado, né? Você já estava bem sucedido, né? Você ia parar agora para estudar um negócio, você nem precisou, né? Alguém poderia pensar assim, né? Mas na verdade é meio que isso. Mas aí quando eu percebi que ficção era um outro mundo e que era outra coisa, eu tinha que estudar para fazer aquilo, eu tinha que ler, não precisava fazer um curso. As pessoas podem fazer, mas eu, por opção, na minha rotina, eu fui muito mais nos livros e referências e lendo e coisas. Sim. Porque eu acho que hoje também tem muito mais facilidade para achar esses conteúdos que eu acho que na época não eram tão fáceis assim. Sim. Por mais que muitos deles são em inglês, ainda é muito difícil. Você consegue ler online, você consegue achar esses livros muito mais fácil. Então acho que eu teria lido muito mais e teria me jogado num projeto meu, assim, para tentar emplacar. E se não desse certo, pelo menos eu ia ter experiência para depois. Isso. Tem que errar rápido, né? Errar rápido. Massa. É isso, para não errar lá na frente. Última pergunta, você falou que você tem um projeto seu aí, seus projetos de festival, assim, cara, tem alguma coisa que você quer fazer pra caralho, assim, você fala, nossa, se me dessem $100 milhões na minha mão, eu ia fazer esse projeto aqui sobre... Cara, eu tenho, foi a primeira coisa que eu falei, ficção, não sei o quê, putz, será que eu sei essas coisas? O que eu posso escrever e tal? E aí eu tive a ideia de um filme que é um faroeste do futuro. Como se em 2050 a moda do faroeste voltasse, e aí era um faroeste com todas as tecnologias de 2050. Então, é uma loucura, é uma ficção científica. É meio tipo um Star Wars, assim, né? Tem um quê de Han Solo. Né? Só que é uma comédia, no caso. Então é do tipo muito, as coisas deram errado, voltamos a ser um faroeste. Só que... entendi, só que tem laser. Só que agora a gente tem celular, né? Tipo, várias coisas que aconteciam no faroeste antigamente, agora não precisa acontecer porque a gente consegue mandar uma mensagem para a pessoa, não precisa de cavalo. Sim. Então, tipo, é como se fosse o mundo deu errado e ele voltou a ser um faroeste. Uma distopia cômica, futurista, mas também é do passado e é um faroeste. Isso. E metafórica com, tipo, o futuro, ou estamos caminhando para o faroeste, guerra civil, não sei o quê, mas de um jeito de comédia, em cima de uma protagonista e tal. E aí eu pirei nisso daí na época. Assim, mano, esse aqui é um projeto que um dia que eu tiver muito dinheiro eu vou fazer. E aí eu tenho um argumento dele escrito desse... Caramba! Ele chama 2050, um faroeste brasileiro. É um nome pegajoso, né? Já dá pra ver essa propaganda da Netflix aparecendo ali. Tá vendo? Coisa. Porra. Se alguém estiver ouvindo aí e tiver $30 milhões para investir em efeito especial, tamo aí. Jeff Bezos, se você quiser produzir aqui da Amazon Prime por um precinho, o André vai opcionar para você aqui, desde que você seja o showrunner, produtor, mestre, diretor, escritor-chefe. E aí eu acho que eu vou conseguir só em 2050 mesmo fazer o filme. Aí talvez eu tenha que mudar o título. Vai ser 2080. Né? Aí eu vou mudando de 30 em 30. Não, vamos esperar que seja um número menor, então. Não tem que esperar até 2050 para você poder... Vai passar rápido, 29 anos aí. Até lá eu vou ter o complexo vai estar pronto. Vai dar tudo certo. Vai ser, a gente vai piscar e a gente vai estar nos 60 anos escrevendo faroeste do futuro, vai ser rapidão. É isso. Mas, André, velho, super obrigado pela conversa, de verdade. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo, por ter disponibilizado a sua sabedoria e a sua experiência. Isso. Vamos sempre mantendo contato com a coisa que você precisar da gente também. Mas, enfim, só agradecer. Não sei se você quer fazer algum plug de alguma coisa, falar, gente, assistam o meu
tem o DR, né? Tem o Donos da Razão, não sei. O que você tá querendo que a galera veja nesse momento? Primeiro, agradecer também, eu sou muito fã de você e da Carol aí. Vocês são muito expert em coisas que eu não sei ainda de roteiro. Então, aprendi muito com vocês em 3 reuniões que a gente fez lá no projeto que a gente fez. E para mim é uma honra aí estar falando dessa profissão aí que não era para eu ser e eu virei e amo. Então, é isso, não, a gente aprendeu muito com vocês, foi uma puta escola também a gente trabalhar com 2 comediantes, assim, foi um negócio que abriu nossa cabeça demais para outros projetos. Então, é sempre bom encontrar mais gente que tá no mesmo barco, assim, né? Dá uma sensação muito boa. Exatamente. E aí eu tenho um podcast, que é o Donos da Razão, com a Foquinha, que sai episódio toda terça-feira. Que sai hoje, então. Eu vou sair daqui. Saiu já o de hoje. Então e a gente está sempre lá falando do mundo pop, de coisas que estão acontecendo, mas sempre do ponto de vista do nosso relacionamento. Então tem bastante coisa divertida. A gente recebe muitos convidados famosos para falar de relacionamento, de outras coisas. É bem legal. E se quiser assistir alguns trabalhos recentes meus, o programa da Mia, que eu posso explicar, tá lá no Disney Plus, que é um talk show de ciência e tecnologia, que a gente citou aqui. Tem um documentário que eu fiz também com o Luciano Huck no Globoplay. Então, esse eu vi, eu não sabia, eu fiquei em choque, nossa, do nada tinha um documentário sobre o fim do mundo, né? Eu falei que eu tô em todos os lugares, cara. Minha meta é essa. Exato, mano. Você vê abre o Instagram, tem a sua cara, abre o Spotify, tem a sua cara, abre o Disney Plus, tem a sua cara, tá bom? Eu não sei quando que vai entrar isso daqui, mas em novembro estreia o programa que eu fiz para a HBO Max, que eu tô como chefe de roteiro do programa da Sandy, para a HBO Max, que é um formato gringo, da Selena Gomez, que foi feito no Brasil com a Sandy. Essa vai ser a minha próxima estreia. Fantástico. Tá em todos. Não sei nem como você conseguiu tirar uma horinha para conversar, que você deve estar com um monte de entrega aí, apitando, os produtores te ligando. Esse é os robôs que trabalham. Você fica uma produtora, né? Você contrata 10 pessoas, paga 10 pontos a hora e só... Você que fica famoso agora com o trabalho dos outros, né? É isso. Parece. Massa, velho. Valeu, Gui. Gratidão demais.